Aí me avisa na hora que é para compartilhar. Vou fechar meu microfone. Boa tarde, queridos. Não seria eu, mas sou eu. Estão me ouvindo? Surpresa! Josi virou Maria Raquel. Aí vamos ter um estudo do nosso livro, Nosso Lar. Estamos no capítulo 22, não é isso? 22, falando sobre bônus hora, mas inicialmente vamos... Ai, caiu tudo, desmarcou tudo. Fazer a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida. Está no capítulo 57, a psicografia do Chico Xavier, e a mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel tem o título Dinheiro, com a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Pensando nessa orientação que veio desde muito tempo atrás, através de Paulo, e com as palavras do benfeitor Emmanuel sobre o dinheiro, o que fazemos, de que forma utilizamos, os recursos que ajuntamos, os benefícios que poderemos fazer com o dinheiro, vamos nos debruçar
justo no estudo dessa conquista desses recursos, o que fazermos com ele. E aqui no plano material, como encarnados, e as reflexões das informações trazidas no plano espiritual, e a riqueza que podemos transformar como valor moral para a nossa volta, depois de estagiarmos no plano espiritual, quando voltarmos mais bem preparados, o que poderemos fazer, que mudanças poderemos realizar em relação ao uso dos recursos materiais, que compra, sim, os bens necessários para a sustentação do nosso corpo, para o pagamento de benefícios úteis na nossa vida material, de luz, de água, muitos benefícios necessários para a nossa existência e sobrevivência aqui no plano físico, mas também pode comprar muita tristeza, muita preocupação, se ele for mal usado, se ele for ajuntado com ganância, com muito egoísmo. Então, que tenhamos a oportunidade de refletir sobre esse recurso necessário, sim, mas como poderemos usá-lo? Então, agradecidos por essa oportunidade de reflexão, certos da assistência que recebemos dos nossos amigos espirituais, nos intuindo nessas reflexões, nós pedimos pelo início do nosso estudo, dando graças a Deus, nosso Pai, por mais um dia de existência. Que assim seja, Senhor. Então, queridos, vamos lá. A página que foi aberta por acaso, que não existe, veio certinho falando do dinheiro, porque nós vamos justamente o capítulo 22 do livro Nosso Lar, psicografia do Chico Xavier e informações do plano espiritual trazidas pelo espírito André Luiz, vai falar sobre o bônus hora, que é o recurso, que é a forma, seria, entre aspas, o dinheiro lá no plano espiritual. Mas antes, uma pinceladinha no que é que foi falado a semana passada, o capítulo 21, que André Luiz, estava conversando com a dona Laura sobre as questões a respeito da propriedade, o pertencimento, por exemplo, da casa. Né? O André Luiz estava na casa da dona Laura, tinha sido convidado para um jantar, e ele permaneceu após o jantar nessa conversação, onde ele aproveitava aquele encontro para aprender mais sobre a colônia, que ele, naquele momento, estava lá, já tinha se recuperado, já estava familiarizando, mas ele precisava de algumas informações que ele ainda não detinha. Então, ele falava sobre a casa, valor que a casa, como que era ter uma casa no plano espiritual, e a dona Laura fala que as aquisições são realizadas à base de horas de trabalho, que é o chamado bônus horas, e que aquela casa, por exemplo, onde ela, naquele momento, morava com a família, tinha custado 30.000 bônus hora, mas que tinha sido uma conquista do Ricardo, o seu marido, através do trabalho perseverante. Ela esclareceu que a casa só se pode ter uma casa. Ela ressalta que tudo é realizado pelo trabalho honesto, perseverante, e que o trabalho, de modo geral, é um valioso recurso
para a elevação. Nesse capítulo, nós vamos entender melhor por que a dona Laura fala no trabalho como esse valioso recurso para a elevação e para a defesa da alma. Ela deixa essa frase lá, e que agora nós vamos entender melhor. E nessa conversa, eles abordam as lembranças sobre reencarnações anteriores, as reencarnações pregressas, e ela, de certa maneira, desperta uma saudade, porque o Ricardo já voltou para a Terra, dentro do planejamento reencarnatório deles dois. Ela vai voltar também, mas o Ricardo já voltou, e dá aquela saudadezinha. Aí vai começar o nosso capítulo, justamente o André Luiz aqui descrevendo. Posso compartilhar? Claro, claro, estava esquecida. Não, está aberto. Está aberto. Espera que eu vou tentar aumentar. Tá bom, é porque, como eu acompanho pelo livro, eu esqueço sempre do compartilhamento. Melhorou? Tá ótimo. Você só suspende um pouquinho. Espera aí. Todos leem? Posso seguir, então, porque eu vou ler pelo livro. Tá bom para todos? Tá bom. Só se desse para tirar essa tarja preta aí de baixo, que ela é chata que só ela. Ah, tá, não, é porque eu estou segurando o microfone. Agora eu vou tirar e vai sumir. Então tá. Mas os comandos continuam. Bom, tá bom, dá para a gente ver. Então, vamos lá. Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra, interrogando. Que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou, atenciosa. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços. Espera aí que eu tenho que achar minhas anotações. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Esse celeiro que está sendo dito aí, nós conhecemos celeiro como aquele depósito, né? O silo, aquilo que guarda ali. Mas celeiro, aqui no sentido, é a fonte fundamental, a fonte desses recursos, né? Aí que ela
vem explicando sobre a produção de vestuário, distribuição de alimentos. Então, que essa fonte básica, fundamental a todos que ali estão, é propriedade coletiva. Todos têm direito. Não há riqueza, nem há pobreza. Não há, assim, nenhum tipo de privilégio. Mas existem, sim, nós vamos ver mais na frente um pouquinho, existem os que têm mais, os que têm menos. No entanto, é importante destacar que não falta para ninguém. Todos têm acesso às necessidades básicas, essa fonte fundamental, essa fonte básica aí, é atendida, né? Então, todas as necessidades básicas são atendidas igualmente por todos. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou: todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Então, de novo, é uma cooperação coletiva. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Então, dona Laura já dá a entender que tem uns que não trabalham. Aí nós vamos já lembrar. Por exemplo, os que chegam enfermos não trabalham. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa no que se refere ao estritamente necessário. Outra informação: não há desperdício, é o estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social, porque trabalham. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. Eles são acolhidos. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Eu vou até o fim desse parágrafo, depois eu volto de pedacinho. O que melhor lhe pareça. Compreendeu? Os inativos, porém, os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Essa nota é de melhoria e elevação, não é de coisas supérfluas. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil nas 24 horas de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Deste modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e, às vezes, triplicada. Aí vamos observar os detalhes, que são muitos. O espírito que ainda não trabalha
que ele vai ser acolhido, ele vai ser abrigado. E aí nós temos nessa categoria dos que não trabalham, aquele que chega sendo socorrido. Nós lembramos, André Luiz chegou dessa forma. Então, primeiro ele vai ser tratado, depois que ele despertar, se refazer. Mas nós vamos lembrar do caso daquela senhora. Está lá no capítulo 13, quando o André Luiz vai conversar com o ministro Clarencio. Lembra que tem a questão de que eles são atendidos em dupla, e ele foi atendido junto com uma senhora idosa que foi pedir para visitar os filhos, que ela não aguentava mais de saudade, que ela foi informada que eles vivem exaustos, sobrecarregados de infortúnio lá na Terra, e que ela precisa ir lá para resolver, para cuidar dele, porque ela é mãe. Então, aquela angústia é angústia de mãe. E que o Clarencio mostra que ela não trabalhava, que ela não estava com nenhum bônus hora disponível. Ele já falava que ela não tinha os recursos necessários, não apenas de trabalho doado, e também se ela não tinha experiência, adquirido vivência em nada dos setores que ele havia indicado, direcionado, como que ela estava querendo socorrer na terra os filhos. Porque ele lembra, você foi lá para tal setor, aí ela, era horrível. Aí, então a gente direcionou para outro setor. Só tinha gente, não sei de que jeito, ásperos, e também não quis. Várias oportunidades. Então, é aquela, e ele diz que ela acabou na última experiência que tinha tido, ela não deu nem satisfação e ela foi para o campo, que ele aqui fala que é o campo que eles podem ir, que esses inativos podem permanecer nos campos de repouso, e que foi para lá que ela foi, mas que não trabalhava. Então, não fica claro aqui até quando a oportunidade de permanecer naquele campo de repouso. De modo geral, nós temos como informações de que o próprio espírito, uma hora, se cansa. Ou se cansa do mal, ou se cansa da inutilidade, e por si mesmo busca uma mudança. Mas aqui não se refere a isso, só está falando que os inativos eles podem permanecer nos campos de repouso e nos parques de tratamento. E ela continua explicando que os que trabalham, que ela está chamando de almas operosas, eles conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento. Aí nós vamos lembrar, quando acaba o jantar lá no dia que o André Luiz relata o encontro do jantar, chega visita lá na casa, não era exatamente visita, mas eram os amigos do Lísias, e que eles vão fazer um passeio. Era o Polidoro e o Estácio, companheiros de serviço, então eram todos trabalhadores do plano, e que eles iam para esse passeio, e a dona Laura diz, vai, meu filho,
além de falar em Lacínia, que ainda não sabemos exatamente, ela ainda vai aparecer melhor, mas aí diz: nosso irmão, que é o André Luiz, ficará em minha companhia até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. Então, ela já deixava claro lá no outro capítulo que esse entretenimento o André não podia ainda participar. A gente fica assim, por que ele não podia ir junto? Eles vão passear, vão lá para se divertir, por que não levam o André? Pelo menos me passou isso pela cabeça. Então, fica claro aqui, agora, que é porque ele ainda estava sem esse direito, ele ainda não tinha essa companhia. E, além dos lugares de entretenimento, poderão fazer cursos, o contato com orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios. Então, ao trabalhar e ao adquirir, né, aquela possibilidade de ter o bônus hora, é que fica com abre essas possibilidades. Aí ele continua dizendo sobre a quantidade de trabalho. E nós estranhamos, porque diz assim: precisa dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil nas 24 horas de que o dia se constitui. Aí a gente acha estranho, porque sempre em nossos estudos também nos é dito que o dia, o tempo, não o dia, mas que o tempo no plano espiritual é diferente do tempo daqui. Só que hoje, quando a Josi me pediu para fazer o estudo, eu fui procurar, assim, rapidamente, me embasar melhor, e ele diz o seguinte, quem me orientou, onde eu busquei a orientação, ele diz que a percepção no plano espiritual é outra, só que eles precisam seguir também aqui. Como que vem, por exemplo, o atendimento mediúnico naquele dia que já sabe que a equipe tal vai para tal lugar? Então, eles têm esse conhecimento e têm essa divisão de tempo para que haja uma convergência de trabalho no plano físico e no plano espiritual, embora a percepção de quem esteja lá seja diferenciada. Mas, então, se segue exatamente isso, que é 8 horas de trabalho, nas 24 horas, né, por dia, 8 horas, com uma folga semanal, que é justamente para isso, para lazer, para algum curso, aquisição de cultura, para o entretenimento, que é o que ele chama lá em cima. E tem os serviços comuns. Eu não sei se vocês lembram que tem um momento, eu não marquei a página, mas tem um momento que a dona Laura diz que o fato dela trabalhar com crianças, ela ganha em dobro. Então, também tem essa informação, que é um bônus para cada hora. Mas quem trabalha com criança tem 2 bônus hora, e os sacrificiais, que ele vem falando aqui, os serviços sacrificiais, é entre 2 e 3 bônus por hora. Então, tem esse número de horas normais de trabalho por 6 dias na semana, que formam as 48 horas. Mas ele vai ainda depois dizer, mais na frente um pouquinho, eu vou já dar uma adiantada, que eu acho que ele fala mais na frente, que pode haver algumas horas adicionais, mais 4 horas adicionais. Em vez de 8, trabalha-se 12 e 6 dias na semana, que aí já somam 72 bônus horas.
Alguma pergunta? Algum comentário? Raquel, com relação à questão do tempo, eu também acredito que por o nosso lar não estar assim tão longe, né, do planeta físico, eles estão mais sujeitos também um pouco a perceber o tempo como nós aqui encarnados. Acredito que Não, eles disseram que em todo o plano espiritual. Isso foi num estudo desenvolvido pelo Orson. Esqueci o outro nome dele agora. Orson Peterson Carrara. Eu Isso, sei. ele diz que essa organização precisa ser única para definir os trabalhos, os atendimentos, saber que ano que é, o que é que está em 2020, o que é que está em 2020, como há um planejamento espiritual, de modo geral, eles no plano superior, principalmente, já sabem o que está lá na frente, eles precisam ter essa noção do que é aqui, por exemplo. Agora, a percepção é outra, a duração de tempo deles é outra. Tá? Sim, não, eu não entendo isso, mas veja bem, vamos pela localização. O que dizem Mas ele diz isso, só estou te esclarecendo que ele diz isso, não é pela localização. Não, mas veja bem, é uma questão de raciocínio lógico. Se nosso lar se encontra acima do Rio de Janeiro, obviamente que a rotação da Terra vai fazendo o Rio de Janeiro mudar de posição no espaço. Ele vai rodando junto com a Terra. Obviamente, nosso lar vai rodando junto. Então, a mesma influência que o Sol está exercendo sobre o Rio de Janeiro está exercendo também sobre o nosso lar. Então, quando é noite no Rio de Janeiro, é noite em nosso lar. Quando é dia no Rio de Janeiro, é dia em nosso lar. Isso é uma questão de percepção. Isso, então está certo. Vai vendo em volta. Não é? Beleza, Eles estão próximos da crosta. Nosso lar está próximo à coisa. Então, está sob a influência dos movimentos da Terra. É uma coisa assim, lógica que a gente leva para o raciocínio lógico. Não que os mais evoluídos, o pessoal mais distanciado, uma esfera maior, tenha que obedecer isso. Não, o tempo deles é completamente diferente, eu entendo. Mas eu acredito que quem está mais próximo à crosta está influenciado também pelo movimento da crosta. Só essa colocação que eu queria fazer. Beleza, então. Beleza. Alguém mais? Obrigada, Marcos Heleno. Está ótimo. Alguém mais? Não, então vamos lá. E aí o André pergunta, mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Aí é muito interessante a gente, olha, na obediência é no sentido de tem os administradores e os que estão ali subordinados. Mas tanto faz, por exemplo, o governador como o operário das câmaras de retificação, eles ganham a mesma coisa, o padrão é exatamente o mesmo, os dois trabalhos são importantes, um não existe sem o outro, o trabalho é de cooperação, cada um faz aquilo que está dentro, aí entra dentro da sua condição moral, mas mesmo assim não é estacionário. Quem está lá como operário das câmaras de retificação não fica para sempre como operário das câmaras de retificação. Eles vão, sim, pela bagagem espiritual e intelectual que vão conquistando, e aí, quanto maior essa bagagem, quanto maior a vivência espiritual, mais se tem condições de assumir
os postos mais elevados, porque lá no plano espiritual não há essa coisa da indicação, só assume um posto de serviço se tiver condições reais. E essas condições reais é dentro da moral, da vivência espiritual. Então, e obedece a uma gradação. Não se chega a governador, por exemplo, sem passar por postos menores naquela hierarquia, que é uma hierarquia moral. Lembrando, inclusive, ontem do nosso estudo no Livro dos Espíritos, né? Que é essa distinção em relação à moral. Por isso, não adianta ter indicações de amizade, de camaradagem. Os postos menores, eles também são avaliados pela responsabilidade, pela dedicação, pelo cumprimento do que faz, independente de ser um serviço simples aos nossos olhos, mas tudo significa crescimento, tudo significa evolução. Vai adquirindo aquela experiência, aquela vivência, e até chegar nesses estágios mais elevados. E aí a gente espera que na Terra, quando estivermos já alcançado a condição de planeta de regeneração, quando cada um dos seus habitantes tivesse transformado, crescido espiritualmente, que a gente possa, apesar de no mundo de regeneração ainda haver o mal, ainda haver a preguiça, a ociosidade, mas o conceito da espiritualidade vai, com certeza, ser mais forte, estar mais presente, e essa responsabilidade, esse valor dado ao padrão de trabalho, provavelmente vai alcançar um patamar já mais elevado. Quando vocês quiserem interromper, é só falar, hein? Atravessa aí, porque eu não vejo mão levantada. Então, essa obediência é nesse sentido, que é os que estão subordinados a uma orientação mais elevada, mas, de qualquer maneira, é com muito respeito, e o padrão de pagamento é o mesmo. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado do que o do segundo? A senhora sorriu à pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade, é lindo porque aqui André Luiz não diz superior e inferior. Ele diz na orientação, e na frase anterior era na administração. Ou na subalternidade, o trabalho é de sacrifício pessoal. A expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta,
é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando, ainda, né? Ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo o ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultuosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada, pode ser concedida a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde aí a natureza de serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque, para o plano espiritual superior, não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos. Isso aqui nos lembrou o que nós já falamos, que cada posto é assumido pela condição moral. E nesse caso aqui, da falta de vocação, quantos dizem, eu queria fazer isso, mas fiz aquilo porque era mais fácil, ou então, mas está lá ganhando dinheiro, ou bate o ponto e vai embora, não cumpre o horário, esse matar o tempo, vai para o cafezinho, vai não sei quantas vezes ao banheiro, contando as horas de ir embora, contando os dias para chegar sexta-feira. Ai, quando chega o domingo, amanhã é segunda, que chato. Ai, é segunda-feira, eu tenho que ir lá para aquele trabalho chato, aquele patrão chato. E aí tem uma história que a Josi me encaminhou, que conta que um funcionário, Álvaro, chamado Álvaro, trabalhava em uma empresa já há 20 anos. Era sério, era dedicado, era cumpridor das obrigações dele. Já tinha 20 anos de trabalho. E aí, um dia, ele vai lá falar com o dono da empresa, ele vai fazer uma reclamação, porque ele tem trabalhado esse tempo todo, que ele acha que está muito dedicado, mas ele está se sentindo injustiçado.
Porque o Juca, que entrou somente 3 anos atrás, já está ganhando mais do que ele, Álvaro. Aí o patrão não diz logo, não fala nada logo, finge até que não entendeu, pega o telefone, aliás, finge que não ouviu, diz: que bom que você veio aqui, eu estou precisando mesmo que você resolva um problema para mim. Eu estou querendo dar frutas como sobremesa para o pessoal nossos, os funcionários, após o almoço. Ali na esquina tem uma barraca. Vá até lá e verifique se eles têm abacaxi. Álvaro não entendeu, porque estava lá fazendo uma queixa e, de repente, foi. Foi lá. 5 minutos ele estava de volta. E aí, Álvaro? Verifiquei, como o senhor mandou. O moço tem abacaxi. E quanto custa? Ah, isso eu não perguntei, não, senhor. Eles têm quantidade suficiente para atender a todos os funcionários do escritório? A quantidade que a gente vai precisar? O patrão perguntou. Ah, também não perguntei isso, não. Há alguma outra fruta que possa substituir o abacaxi? Sei não, senhor. Tá bom, Álvaro. Sente ali naquela cadeira um pouquinho, me aguarde que a gente já vai conversar. Aí é isso que ele pega o telefone e ele liga para o Juca, de quem o Álvaro tinha ido fazer assim, se sentia injustiçado. O Álvaro, o Juca só estava lá 3 anos e já estava ganhando mais do que ele, que tinha 20 anos. E aí o Juca o patrão pega o telefone e fala a mesma coisa para o Juca. Eu estou querendo servir fruta depois do almoço, tem uma banquinha, uma barraca ali na esquina, veja se eles têm abacaxi. Do mesmo jeito, volta o Juca rapidamente lá, 5 minutos depois, e diz: eles têm abacaxi, sim, em quantidade suficiente para todo o nosso pessoal. Se o senhor preferir, também tem laranja, tem banana, tem melão, tem mamão. O abacaxi está sendo vendido a R$ 1,50 cada. A banana e o mamão é R$ 1,00 o quilo. O melão é R$ 1,20 a unidade. A laranja, R$ 20 o cento, já descascada. Mas, como eu disse que a compra seria uma quantidade grande, eles ainda dão um desconto de 15%. Aí, o patrão agradece para o Juca, dispensa o Juca, vira-se para o Alvo e diz: e aí, o que é mesmo que você tinha vindo falar comigo, Alvo? Nada não, senhor. Muito obrigada. Eu não preciso falar mais nada. Ou seja, ele próprio fez a avaliação de por que o outro estava ganhando mais do que ele. A mesma tarefa tinha sido dada igualmente, e ele traz todas as informações necessárias, presta ali ou seja, não basta aquela dedicação de estar lá chegando no horário, saindo no horário, mas a forma como nós nos entregamos aos nossos trabalhos, com que desejo de cumprir as nossas tarefas, né? Então, isso aqui, quando ele fala dessa questão de matar o tempo, ou outros que fazem uma determinada profissão, mas depois não é bem aquilo que queriam, fizeram por outros interesses e aí não se dedicam com o amor necessário. E aí muitas vezes é assim na nossa vida profissional. Quantas vezes é um atestado falso, aproveita para não ir, é uma desculpa que o ônibus deu problema, que não chegou, uma série de coisas que vão impedindo o nosso crescimento.
Alguma colocação? Podemos seguir? Sim, Raquel, só me fala onde você está, porque eu esbarrei aqui sem querer, eu não sei se eu saí da... Estas palavras Ah, tá certinho. despertavam. E essa história que você contou do Álvaro é sensacional. A Josi me lembrou. Nós tínhamos trabalhado isso num grupo, eu não me lembrava onde, mas Sim. ela tem isso colado lá na geladeira dela. Ela No fotografou. teatro que eu fiz, no teatro que eu e a Josi fizemos, que a gente fez a repórter e o Ah, cantor. isso mesmo, isso mesmo. Eu não lembrava onde que era. Mas aí eu disse para ela, fotografa, manda para mim que eu utilizo, porque eu acho que encaixou muito bem aqui o exemplo. É interessante a gente ver, né, que essa questão da proatividade, que só hoje em dia aqui na Terra as empresas começam a prestar atenção nisso, o plano espiritual já prestava atenção nisso desde o tempo que nosso lar foi escrito. Né? Pois é, Esse controle da proatividade. A pessoa tem que gostar do que está fazendo, se empenhar em fazer bem o que está fazendo. Isso é muito é interessante. verdade, é verdade, desde aquela época. Essas palavras despertavam-me para concepções novas, percebendo-me a sede de instrução, a interlocutora continuou. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual, e o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial, segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos bônus hora, regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora, esclarecimento. E assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Em geral, em nossa cidade de transição, deixa bem claro que nosso lar é de transição, de aprendizado. A maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime a benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Poderemos gastar os bônus hora conquistados. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil que nos confere direito a preciosos títulos. Isso aqui é muito interessante, essa reflexão nisso aqui. Primeiro, como que é o controle desse bônus hora? Não tem relógio de ponto lá, né? Que vou lá e chego, a catraca que eu entro, né? E está lá, ou uma câmera, né? Registrou a minha entrada, a minha saída. No entanto, tem câmeras invisíveis e a própria consciência nossa que vai deixar isso tudo gravado. O valor da hora no plano de conquista de trabalho, essa dedicação que é feita,
e ele faz bem essa distinção, são valores muito diferentes dos contabilizados por nós aqui. Não é uma questão só da pontualidade, da assiduidade, mas essa entrega, esse amor, a forma como que é feito o meu trabalho, essa entrega, mesmo é que está embutido no valor espiritual, que vai ficar sendo registrado na consciência, inclusive. Então, isso é muito interessante de ficar bem fixado em nós, que não é uma coisa externa, é muito interiorizado. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. E aí ele vai, muito curioso, perguntar: poderemos, porém, gastar nossos bônus-hora a favor dos amigos? Indaguei, curioso. Perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos do nosso esforço com quem nos aprouver. Isso é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. A essa altura, a genitora de Lísio sorriu e observou. Vamos prestando atenção, porque tem aí bem um esclarecimento. Quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores interseções podemos fazer. Então, na realidade, quando ela diz se pode gastar o bônus-hora a favor dos amigos, não é chegar e dizer eu te dou X bônus-horas. É interceder, favorecer aquele a quem você está desejando. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Então, não é assim que cai do céu por passe de mágica. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Repetir, porque é muito importante. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio os portadores de títulos adequados. Entendeu? Então, a autoridade moral, aquilo tudo que nós falamos sobre a conquista espiritual, chega nisso aqui. Eu posso, sim, pedir, interceder pelo outro, buscar um favorecimento para o outro, mas eu preciso ter o merecimento de pedir. Eu preciso ter também em mim a condição, aquela autoridade moral para poder dispensar ao outro. E aí André continua. E o problema da herança? Inquiri de repente. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura, sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso
aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus hora auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha, que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum. Chegou lá no início, que é aquele bem coletivo, onde todos se beneficiam, aquela fonte, o celeiro fundamental, que é a propriedade coletiva. Então, ele volta ali. Serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com o direito de herança ao lar, que é uma casa para cada, só posso adquirir lá uma casa, não posso ter duas. No entanto, olhe, isso é de emocionar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo. Como ela tem essa quantidade de bônus hora auxílio, ela pode, sim. Aí entra a indicação, entra a intercessão, entra o pedido que ela pode fazer para encaminhar a filha já num trabalho, ou algum amigo. Aí você pode interceder, porque você tem aquilo, aquela conquista sua. Então, aqui, aquela conquista autoriza a interceder por ela e preparar aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Então, ela deixa aquela contribuição, porque ela está retornando à Terra, mas ela, através do trabalho dela, ela possibilita que todos tenham os benefícios que são comuns a todos. E nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à Terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Então, ela reúne aquilo tudo, ela pode continuar colaborando, contribuindo lá no nosso lar, enquanto ela estiver na Terra, e, além disso, os valores mais altos que foram adquiridos. E aí lembra a mãe de André Luiz, que intercedia por ele, pedindo ao Clarencio que fosse socorrê-lo? É porque também a mãe de André Luiz, já numa esfera mais elevada do que o nosso lar, ela, adquirindo essa quantia, essa autoridade moral, ela pode pedir pelo filho, ela está percebendo no planejamento lá reencarnatório em relação ao marido, tudo isso pelas conquistas pessoais de trabalho que ela realiza. Ia prorromper em exclamações admirativas referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes no planeta. Mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita: nossos queridos estão de volta.
e levantou-se para atendê-lo. Então, essa boa ficha de serviço na vida espiritual nos garante, inclusive, esse auxílio das organizações espirituais na nossa permanência aqui. É como se a gente adquirisse aquele crédito, aquele socorro. Nós esquecemos, porque ao reencarnar, nós esquecemos, mas recebemos também essa proteção, recebemos esse amparo, esse acompanhamento dos amigos espirituais. É a lei do mérito, é o planto e vou colher, né, que a gente fala tanto. Então, que nenhum esforço, nenhuma dedicação fica em vão. O que você faz, o que você trabalha, se reverte em seu próprio benefício. Então, por aqui, nós terminamos, concluímos. Raquel, enquanto o pessoal está pensando em tudo que você falou, o que é muito legal de estudar essa obra do De Luís, inclusive o Bônus Horas, é que aí você vai começar a olhar para o trabalho na Terra de uma outra forma. Mostra para todo mundo. Ela esqueceu de mostrar. Eu ganhei a medalha de melhor mãe. Que legal! Eu achei... Fala, dona Eliana. A medalha é merecida. Parabéns, é merecimento, né? Não é a questão do mérito? Falando em bônus hora, né? Eu, como mãe, ganhei a medalha que não deixa de ser um bônus hora, porque é o sentimento dela, né? Aprovada já? Bom, eu concluí. Tá todo mundo quietinho. Não sei cadê todo mundo. Olha, foi tão bem colocado, né, o capítulo, tão bem esclarecido pela Raquel, que tem muito pouca coisa, quase nada para complementar, né? A não ser o que você falou, né? Eu estava pensando justamente sobre isso. Uma importância maior que nós devemos dar sobre o trabalho que nós desenvolvemos aqui na Terra, seja ele qual for, né? Porque em nosso lar, a hora trabalhada ela é cumulativa, ela é contabilizada e transforma em benefícios futuros para aquele que depreende o trabalho. Aqui na Terra, nós produzimos e o pagamento é o salário que nós recebemos. Já em nosso lar, não. Né? Os benefícios conquistados pelo trabalho em prol da comunidade, da sociedade do nosso lar, se transformam em prerrogativas para que o trabalhador conquiste o benefício de retornar à terra, visitar os filhos, como é o caso dessa senhora, talvez fazer visitas em outros locais, mas nada acontece de graça, né? Sempre tem um valor, né? Um preço, digamos assim, é um custo. Para qualquer movimento que se faça, né, em benefício de si próprio, que é a contrapartida do benefício que se faz em benefício do próximo, em detrimento do próximo. É interessante, né? Porque a gente muda completamente esse conceito do valor do trabalho que nós temos aqui, né? E abre, exatamente isso, Tati, abre na nossa mente essa realidade de que o nosso trabalho, além de ser o que Chico nos diz, né? Nós estamos num ambiente de trabalho onde nós devemos realmente estar, aprendendo e contribuindo, e claro que o resultado, né, dessa ação trabalhista é o ordenado, o salário que nós recebemos.
Só que com esse conceito dos bônus hora, em nosso lar, nós meio que estamos estagiando aqui. Só que a gente não vai receber um salário contra cheque, um depósito em conta. Nós vamos ter benefícios futuros angariados através do capital, vamos colocar assim, né, do que foi investido em relação ao trabalho do próximo. O trabalho ao próximo contabiliza. Então, assim, em termos da coletividade mesmo. Né? Tanta gente aqui na Terra faz trabalho voluntário, já não é uma espécie de contabilidade bônus hora, é só trabalho de graça, em prol de uma causa, em prol de um grupo, em prol da própria coletividade, sem voluntariamente mesmo, né? Sem desejar um retorno financeiro. Então, é quase que um esboço. E essa pessoa, inclusive, ela provavelmente, vamos entrar no terreno das hipóteses, ela já está angariando, entre aspas, bônus hora para quando chegar ao nosso lar, porque aqui ela plantou. E como a gente vive, né, sobre as leis naturais, sobretudo de causa e de efeito nessa fala, né, provavelmente essa pessoa, quando retornar ao nosso lar, já vai ter uma pequena poupancinha lá, né? Não fez para o nosso lar, mas fez aqui na Terra. Interessante, né? Essa analogia que a gente acaba desenvolvendo. Bom, é interessante uma outra visão, que assim, você pode trabalhar mais lá, né, como ele fala, mais 4 horas, em vez de só 8, mais 12, mas não é para você ficar acumulando. Aqui nós esquecemos familiares, quantos se debruçam num trabalho porque quer ganhar mais, e aí esquece daquela coisa de chegar para o jantar, de dar atenção à família. É isso que a gente vem conversando. Ou então aquele acumular, que ele fala ali, e depois perde o sossego, porque tem que estar controlando quanto que tem no banco, quanto que tem que ficar com medo dos ladrões, tem que ficar com uma preocupação que traz para si que poderia não ter, se tivesse só o dito necessário, né? Então, essas preocupações lá não são essas, mas a intensidade da entrega eleva o valor de seu bônus hora. Na realidade, para mim, pelo menos dentro do meu entendimento, fica isso. É igual, é para 1 hora de trabalho, um bônus hora para cada hora de trabalho. Beleza, mas dependendo da intensidade da entrega, esse valor é acrescido, não exatamente naquele ganho ali visível, mas num plano consciencial de elevação, de experiência, de vivência. Achei muito interessante. Verdade. Na verdade, seriam 2 benefícios, né? Desculpe, gente, que eu não ia falar. É o benefício que é a prerrogativa, né, do acesso, das visitas, e talvez, dentro dessa linha de raciocínio da Raquel, que é o mais interessante, inclusive, é esse ganho, né, essa conquista consciencial, que provavelmente, por espírito, talvez seja até maior do que em outro, né, Raquel? Sim, mas é interessante como que é a aferição disso, né? Quer dizer, não tem ninguém ali controlando exatamente. Claro que a colônia, como o nosso lar, ela tem acima dela quem orienta, porque vai nessa hierarquia moral, né? Mas, assim, não tem lá, como que está aí? Não, a intensidade do Luciano foi maior do que o da Maria Raquel. Isso, assim, visivelmente não é aferido, mas está dentro de uma consciência e os espíritos superiores sabem computar, né? Desculpa, Tati, eu tomei a frente. Não, tranquilo, é sobre isso mesmo que eu ia falar. Eu ia falar também disso que vocês estão falando, que um dia, quem sabe, a gente consiga aqui na Terra
fazer o trabalho com esse empenho do Juca de dar mais do que o patrão está pedindo, né? Você dá, assim, fazer essa entrega maior. E aí, essa entrega, além de te beneficiar, vai te beneficiar o todo, né? Porque o que eu achei mais interessante é esse celeiro lá, esse valor que todos recebem. Então, por exemplo, no momento como hoje da pandemia, não teria fome, por exemplo, porque teria um fundo de todos para com que aquele que não tem tanto, entendeu? E também o outro lado, porque quando a gente fala em Para dinheiro. mim está normal, Luciano. Luciano falou que está travando para ele, mas para mim está normal. Para mim está normal. Aí, só para terminar, aí o que eu achei também interessante é que quando a gente fala em dinheiro, geralmente a gente relaciona o dinheiro com algo sujo, algo ruim, né? E aí a pessoa que tem alguma coisa de muito valor, mas é mal vista. E aí eu vi uma pessoa hoje no estudo que eu faço, ele falou uma coisa muito interessante, que é assim, você tem que trabalhar, porque o planeta Terra é uma escola. Então, na sua hora de aula, você tem que trabalhar e se esforçar, mas não tenha medo de ter recreio, porque o recreio também é bom, né? Então, se você trabalhou, se esforçou, ajudou o seu próximo, assim, as pessoas à sua volta, e você tem um iate, e você pode ter dinheiro para ir para Nova York, ou para levar seu filho não sei para onde, ok, que legal, mas não faça da sua vida só isso. Isso que é o diferencial, eu achei. É convidar os pobres e os estropiados. Você pode fazer a festa? Pode, não está dizendo em lugar nenhum que não pode. Mas você está pensando no que não tem? É isso aí. O Seleno acho que queria falar. Eu queria só dar um pitaquinho que, veja bem, essa ideia do bônus hora, do trabalho em nosso lar, como ficou, pelo menos para mim, pareceu claro na lição, que diferencia que aqui na Terra a remuneração é o fim. Né? A pessoa trabalha visando a remuneração no final do mês, no final daquele período de trabalho. Lá não. Lá não é a finalidade, não é a remuneração passa a ser uma consequência. Mas a pessoa não está preocupada em acumular remuneração, ela está preocupada em fazer bem aquele trabalho, porque aquilo traz para ela um ganho de felicidade, um ganho pessoal. Aqui na Terra, algumas pessoas confundem isso, são chamados workaholic. Mas aí eles trabalham, e não é para um ganho pessoal, é para suprir uma deficiência de alguma coisa que eles não entendem e que acabam deixando a família de lado, e aí só quer trabalho. Nesse caso, o camarada às vezes não está nem preocupado com o ganho final que ele vai ter remuneratório. Mas é para preencher um tempo que ele não saberia como lidar com a família, como lidar com os filhos, como lidar com... Ele não consegue fazer isso. E lá em nosso lar, não. É o que a Raquel comentou ainda agora. A pessoa trabalha, faz aquela parte toda, mas tem o seu tempo com os familiares lá, com os amigos, tem o seu tempo de conversa e aprendizado, nada se perde lá. E aqui a gente não encara assim. Aqui a gente encara o tempo do descanso do serviço como ócio. E lá não é ócio. O descanso também é um tempo de aprendizado. E eu acho que, de futuro, a gente vai acabar fazendo isso aqui também. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora, para mim é um momento de descanso. Eu não estou cortando madeira, eu não estou carregando tijolo, eu não estou fazendo mecânica, eu não estou fazendo nada que me canse o corpo físico. Então, o corpo físico está descansando. Mas eu estou fazendo aprendizado. É ócio? Não, não é ócio. É um movimento, é um tempo de descanso do corpo, mas de ganho para a mente, ganho para o espírito. E eu acho que lá a ideia é mais ou menos essa, que transmite para a gente aqui. Nesse momento, a gente não está preocupado em ganhar salário, tá? Não, mas a gente está preocupado em quê? Em oferir conhecimento e ter o prazer que a gente está tendo de estar, apesar de distante, entre amigos. Isso mesmo. E é interessante, uma outra coisa que eu esqueci de comentar, que dá assim, poxa, está trabalhando no plano espiritual, porque tem essa ideia, né? Ai, descanse em paz. Descanse do quê? Lá tem assim de trabalho. Só se a gente não usar em nosso lar,
só no nosso lar ali tem o trabalho de produção, porque lembra quando fala, ela fez o caldinho, as frutas, então tem que cuidar da produção, do abastecimento, do transporte, da vigilância, da manutenção, de tudo. Do atendimento aos enfermos, os socorros que tem que prestar. É muito trabalho. Agora, lá tem um campo, né? Aquele campo destinado ao descanso, né? Sim, mas Então, um o dia, pessoal né? cansa. Pois é. Eu fico pensando aqui, para a gente que gosta de rede, eu e o Luciano, se tiver uma rede, está lascado. Eu não ia querer sair daquele campo tão cedo. Chega lá e fala, não me mostre a rede, pelo amor de Deus, senão eu não vou querer trabalhar. Eu Por falar em concluí. rede, ontem o Lu falou que a rede estraga as cordas, mas não estraga, não. Eu nunca ouvi dizer que índio tem problema de coluna, é a gente que não está acostumado com a rede. Porque o pessoal que está acostumado com a rede é ao contrário, ela alonga, ela faz o nosso corpo fazer uma curva assim, ó, acompanhando o formato da rede, que alonga a musculatura. Então não é ela que estraga e a gente não saber ficar na rede. Não, Marco, quem me falou isso foi o Marcelo Porto, ele é fisioterapeuta. Quando eu tive uma crise violenta de nervo ciático, ele perguntou, né, qual era a minha rotina, o meu comportamento. Eu falei, olha, eu gosto muito de caminhar, trabalho sentado 8 horas, como todos nós, né, praticamente, mas em alguns momentos de folga, eu me deito na rede. Ele, não deita, assim mesmo, não deita mais na rede, que a rede prejudica a coluna e tudo mais. Claro que eu sou desobediente, né? Continuo deitado na rede até hoje. Eu discordo dele, tá? Eu não sou fisioterapeuta, sou terapeuta ocupacional, mas eu discordo dele, porque eu também tenho problema de ciático e quando eu estou na rede é aliviador. Vou tirar a dúvida com a doutora Natasha, tá bom? Amanhã eu conto Pergunta para dele, vocês. né? Porque por mim é Mas seguro. eu sou meio estranho, porque, por exemplo, eu tive uma crise de ciático em 2011, foi uma das piores que eu tive, que a única posição que eu ficava que eu não sentia dor era quando eu montava na minha moto. E todo mundo sabe que é horrível ficar na moto, porque o posicionamento pressiona ali o disco da lombar, né? Ainda mais andando, trepidando, e era a única hora que para mim não doía. Eu não sei por quê, mas não doía, juro por Deus. Eu montava na moto, ficava andando com ela e tal, e não sentia dor. Quando eu descia da moto, eu não conseguia nem botar a perna no chão. Era o posicionamento que ajeitava ali, acho que o disco encaixava na posição certinho e parava de doer. Eu acho que acontece a mesma coisa quando eu vou para a rede. Quando eu vou para a rede, não dói. Sentado numa cadeira normal dói. Às vezes deitado eu não consigo ficar. Na rede não dói. Queridos, vamos fazer o encerramento, depois a gente conversa. Né? A gente saiu do tema. Foi pensar no repouso, no No campo de repouso. repouso. A capa gelou, eu congelei. Acho que eu, né? E aí, meu povo? Quem quer fazer a prece? Tati pode fazer a prece? Posso? Deixa eu fazer a prece primeiro. Então, vamos agradecer este momento de tanto aprendizado. É sempre muito bom aprender com o André Luiz, com esse aprendizado do mundo espiritual, que possamos trazer para as nossas vidas, para o nosso aprendizado, para o nosso equilíbrio, para quem sabe, aos pouquinhos, colocarmos em prática. Pedimos a espiritualidade que nos acompanha pelo fim do nosso estudo, que possamos continuar nessa harmonia de paz, de tranquilidade e de muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.